tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Daniele, como a Néia falou, sou psicóloga há uns 17 anos, frequento a casa, eu estou com 40, então há 40 anos, desde quando nasci. E é isso aí, né? Acho que, como eu tenho vindo só de sábado de manhã, acho que pouquíssimas carinhas aqui me conhecem, né? Acho que os mais, que vem mais tempo, Luana. Mas, enfim, é isso aí. Como hoje é o quarto encontro, de vocês sobre o tema do Setembro Amarelo, para não cair mais do mesmo, ficar repetindo muita coisa, eu quero fazer uma interação, uma conversa, tirar dúvidas. Claro que eu vou acrescentar algumas outras coisas, curiosidades que eu acabei vendo nessa questão quando eu estava estudando sobre o tema. Eu gostaria de saber o que vocês lembram que foi falado do tema, quem pode contar alguma coisinha para mim, para não ficar repetitivo. Alguém pode começar? O que foi falado? O que é o Setembro Amarelo? Um mês que entra em pauta a questão do suicídio, da prevenção do suicídio. Alguma coisa a mais? Alguém quer acrescentar algo? Foi falado muito sobre sinais, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de fala, mudanças cognitivas e principalmente que atendem para detalhes. Foi falado também na questão do ombro amigo, de diante da dificuldade não ficar isolando a pessoa, Exatamente. mas sim oferecer-lhe apoio. Basicamente, foram esses os pontos. E assim, agora falando um pouco sobre saúde mental, vocês acreditam que existe alguém que está plenamente bem em saúde mental? Por mais que as pessoas muitas vezes demonstrem, eu estou bem, eu sou forte, eu posso falar que 99%, se não for 100% das pessoas, tem algo, alguma coisinha. Então, medos, inseguranças, tristezas, ninguém é bem 100% do tempo, E a gente precisa ter consciência que a gente não precisa também estar forte 100% do tempo. A gente tem que fazer o possível para conseguir estar bem, claro, mas a gente reconhecer, hoje eu não estou bem e é normal, A gente, claro, não pode ficar vivendo isso o tempo todo. Aí isso já passa da normalidade, mas essas questões de saúde mental, com tudo isso que a vida nos cobra, é trabalho, é filho, é vida, é tudo, dificuldades, a gente tem esses tropeções de vez em quando. E dentro disso, a gente também tem um outro fator, que são as redes sociais. Quem aqui tem rede social, Instagram, TikTok, essas coisas? Todo mundo tem alguma coisa, não tem? O que postam nesses lugares? Tudo a vida boa, tô bem, é o churrasco, é a viagem, é a felicidade. Quase ninguém fala assim, hoje eu não tô bem. Então, esse mundo que a gente está com muito contato hoje em dia, nossos filhos, todo mundo está com muito contato com essas redes sociais, mostra um mundo falso, um mundo que não existe 100% do tempo. E isso acaba impactando na gente, porque a gente vê aquilo lá, fala, nossa, parece que só comigo que as coisas não estão bem, Só comigo que eu tenho a dificuldade. E a gente vive aquele mundo falso que, muitas vezes, até a gente vê, teve o caso daquela atleta do vôlei, essa semana, falando desse tema do suicídio, a atleta do vôlei que está sendo investigada, da Valeuska, que pulou, que caiu do prédio. A rede social dela estava falando de planos, de projetos, de parcerias e de vida. E, no fundo, lá, ela estava com a angústia que estava machucando, mas que em nenhum momento expõe. Ou, muitas vezes, quando expõe, é o que o Wagner falou, que já foi falado aqui, não é levado a sério.
né, é deixado de lado, é excluído. Então, essa questão da saúde mental é algo que está todo mundo abalado, em alguma coisinha acontece, mas que nunca é falado, nunca é exposto que acontece isso e dentro de um parâmetro assim, é normal. Né? A gente não pode se cobrar o tempo todo de estar 100% bem. A gente tem que fazer o possível, mas nem sempre a gente consegue. E nesses tempos, quando a gente não está conseguindo sair disso, é que a gente precisa buscar ajuda, né? Ou dar o suporte para quem está precisando de ajuda. Dentro dessas questões, né, do Setembro Amarelo, do suicídio, muitas vezes as pessoas falam da depressão, do pânico, né, que são os casos mais comuns. Sim, acontece, né, dos casos de suicídio, acontece muito com as pessoas depressivas. Mas também o índice maior de suicídios são praticados por pessoas que são bipolares. Então, ora, elas estão naquele nível de euforia, que a pessoa quando fala, ai, alegre, né, tá alegre, tá eufórico, nem sempre também é saudável. O excesso disso também não é saudável. Tudo é o equilíbrio. Então, tem hora que a pessoa está muito eufórica e tal, e depois ela cai na depressão. Então, acontece isso, e muitas vezes isso fica mais camuflado, escondido. Por quê? Aí fala, mas o fulano ontem estava bem, estava alegre, estava eufórico, e agora se matou. Então, tudo isso também a gente precisa ficar atento, que nem sempre os excessos nos extremos, tanto da alegria quanto da tristeza, não é normal. Então, e essas pessoas da bipolaridade, né, como falar, ontem estava bem, aí não sei por que aconteceu isso, como aconteceu isso. Porque as pessoas falam assim, então não está acontecendo nada, não é um risco. Mas pode ser também. Então, esse olhar atento, e o olhar atento a quem está ao nosso redor, mas também o olhar atento a nós mesmos. Então, a gente precisa sempre nos olhar e olhar as pessoas ao nosso redor, para que tudo isso seja evitável. Um índice que eu vi, que eu achei, achei bem curioso isso, que eu estava vendo alguns vídeos e tem uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é bem conhecida nesse meio, né? E ela estava falando assim sobre a questão do suicídio, que geralmente são impulsos, né? A pessoa fala disso, age, ou né, muitas vezes tenta, mas aquela coisa, são uns minutos de impulso, que se passar por esse tempo, né, conseguir segurar a pessoa por esse tempo, ela se arrepende depois, ela desiste depois. A importância é dar esse suporte nesse tempo. E que ela falou assim que isso dura aproximadamente 15 minutos. Claro, pode variar para mais, para menos, pode variar, mas é uma média. E uma coisa que assim me surpreendeu demais foi que muitas vezes quando a pessoa consegue cometer o ato, nas análises do corpo, após, né, a morte da pessoa, o corpo expressa através de substâncias e de questões que estão no corpo na autópsia que a pessoa demonstrou arrependimento no momento que estava cometendo. Então, mesmo após cometer, a pessoa naquele momento, ela voltaria atrás se ela pudesse. Então, eu achei uma coisa que eu falei, nossa, uma curiosidade que eu jamais imaginaria. E então a gente precisa dar esse suporte e buscar esse suporte quando a gente estiver passando por essas situações. Mas agora, alguém quer falar alguma coisa do que mais foi falado? Do que foi alguma curiosidade que vocês não sabiam? Vocês saberiam ajudar alguém que está passando por isso, que vai chegar para falar para vocês sobre isso? Oi? A gente saber ouvir, né? Sim.
Exatamente, é o saber ouvir, né, que é muito difícil. Imagina, uma pessoa chegar para você, falar sobre isso. Uma coisa que a gente não pode, eu acho que com certeza isso já foi falado para vocês, é o julgar, né? Não faz isso é frescura, como falei, ou isso é falta de Deus no coração. Imagina, gente, a pessoa já está passando por um momento de sofrimento, já é algo muito difícil para ela. Imagina a pessoa pensar em tirar a própria vida, que é o maior presente que a gente tem, independente das dificuldades, é uma oportunidade, aprendizados e, enfim, é o maior presente que a gente tem. A pessoa pensar em tirar a vida é algo que é um desespero muito grande, né? E é o ouvir sem julgar, né? Julgamento, a gente está cheio, você não precisa de andar muito por aí para ouvir julgamento dos outros, né? Na qualquer esquina você já ouve. Se ela está falando com você, a pior coisa que você pode fazer é mais um julgamento. Ah, é falta de uma pia para lavar louça, é falta de um lote para capinar, né? É falta de Deus no coração, né? Então é uma angústia que a pessoa... Então, o que eu posso fazer nesse momento que a pessoa veio falar comigo? Olha, agora vamos juntos buscar uma ajuda? Porque muitas vezes a pessoa também não tem esse suporte. O que eu posso fazer? Vocês também ficam perdidos, né? Mas a gente pode junto buscar uma ajuda. Vamos junto na igreja, vamos juntos ao Vinha. Tem o CVV, né? Que é uma ligação no 188 anônima. A pessoa não precisa nem se identificar. Ela vai falar e vai ter pessoas que vão ouvi-la. Simples assim, é o que precisa. Né? Não sei se também foi falado, junto com tudo isso, tem várias universidades aqui em Jundiaí, faculdades, né? O Anchieta, a Anhanguera, a Unip, que tem os cursos de psicologia. E lá eles dão atendimento psicológico gratuito também. Então, é só chegar lá, não sei como está a lista de espera, quais são os critérios, mas eles dão esse suporte, independente do que a pessoa esteja passando. Não é porque eu sou psicóloga que eu falo, a terapia é importante. Eu acho que a terapia seria importante para todo mundo. Por quê? Ninguém se conhece perfeitamente. A gente acha que se conhece, mas de vez em quando acontece alguma coisa que até a gente é pego de surpresa. Então, para autoconhecimento é fundamental. E nesses casos que a pessoa está buscando, né, está com esses pensamentos na cabeça, esse suporte psicológico é fundamental. Mas falar, mas é caro? Mas tem esses lugares que também podem proporcionar o atendimento gratuito. Né? Então, quando alguém vem falar com você, ouça, dê palavras de apoio, não julgue, não fale, não faça isso, não é isso. Sim, deve estar difícil o seu momento, deve ser porque se a pessoa está pensando nisso, deve estar passando por um momento difícil. E não é, muita gente fala assim, mas o meu é pior. Se a pessoa está com alguma dor, com algum sofrimento, aquele sofrimento é o pior para ela. Não adianta você falar dos seus, que isso não vai minimizar. Aquele sofrimento é dela e aquilo está sendo muito difícil para ela. Então, vamos juntos, eu posso te dar o apoio para a gente superar, para você superar isso junto. Eu estou aqui ao seu lado para o que você precisar. Se quiser desabafar, se quiser rir, se quiser chorar, eu estou aqui. E vamos juntos buscar ajuda para você nesse momento, né? Eu acho que isso é fundamental. E tem vários lugares que estão dispostos a isso. Oi. Claro. Você fez o seguinte pergunta. O que você faria se chegasse até você? Eu vou responder com outra pergunta. A brincadeira, a pessoa chega para nós e diz, olha, eu estou pensando em suicidar. Mas não na sexta. Sábado tem jogo, isso ajuda, isso não Só ajuda, atrapalha. Só atrapalha. Porque assim, muita gente também fala. Diminuir a coisa.
Então, a questão é, a pessoa precisa, ela não tá no momento de brincadeira. Se ela está falando isso, para minimizar, não ajuda, né? Porque a pessoa, se ela está passando por essa angústia, né? Aí fala, não, sexta-feira não, ela está angustiada, ela não está querendo brincar, né? Ela está passando por um desespero. E assim, muita gente também tem um mito que é muito grande quando se fala de suicídio, que fala, quem muito fala nada faz. Quem já ouviu isso? Né? Acho que todo mundo já ouviu isso. Isso não é verdade. Claro que tem gente que fala e não faz, claro, mas tem gente que faz, porque as pessoas que querem cometer o suicídio, que estão pensando nisso, elas vão dando sinais, elas vão dando indícios. Então ela solta uma coisinha ali, solta uma coisinha aqui. Então a gente precisa estar atento a todos esses sinais, porque é algo sério, é algo que realmente, se ela está falando, algo está passando na cabeça dela. Ela não vai falar isso na brincadeira, né? Então algo está passando e isso precisa ser ouvido. E já buscar ajuda, né? Já conversar de uma maneira séria, né? Vamos buscar, eu estou aqui ao seu lado, você quer conversar, o que está acontecendo, né? Claro que muitas vezes é tanto problema que realmente você não vai saber o que falar, mas o ouvir, eu como psicóloga, principalmente nas primeiras sessões, ouvir, posso não usar nenhuma técnica terapêutica, se eu ouvir, a pessoa já sai mais aliviada. E isso também é fato, tem hora que não uso técnica nenhuma. E no final a pessoa, obrigada, valeu, como se já tivesse melhorado e muito. Então, abram-se para ouvir, né? E buscar todo esse suporte. E, no geral, assim, o que vocês vão levar diante desse mês discutido? Se não tiver nada, o que vocês vão levar para casa diante disso? Desse tema, dessas conversas? O que acrescentou a vocês, que vocês não sabiam? Sim, o acolher é fundamental, né? Como falei, o ouvir, o estar, né, sempre disposto. Oi? Sim. Não desistir de uma forma não tão assustadora, né? Porque às vezes a gente quer acolher de uma forma que a gente também pode estar errado. Sim. Você falou, né? Você tem que ouvir. É difícil a gente ouvir sem primeiro. Da opinião. Não, mas eu acho assim, é uma conversa, né? Você pode, o ouvir é fundamental. Pode falar, mas é o tomar cuidado com o que vai falar, né? Como o Wagner falou, de repente chega com um exemplo, não vai hoje, vai amanhã, porque senão vai atrapalhar a sexta-feira. Oi? Ele falou, né? Ele avisou que ia fazer isso tal dia. E aí ele avisou, então ele está pedindo ajuda. Exatamente. Aí pode ser que vá ou não vá acontecer. Aí se acontecer, ele pode ficar com peso na consciência que ele não ajudou. Sim. Se ele ajudou, ele foi errado, porque ele estava de uma forma... Mas aí é aquela questão, você tentou ajudar, né? Aí aquela coisa, a gente também tem que saber que a gente pode ir até um certo ponto. Isso em relação a tudo. Né? A partir do momento que a gente está em relação com outras pessoas, eu falo isso em casamento, em filhos, em vida, em trabalho, a gente pode ir até um certo ponto, ajudar, está super disposto a isso. Mas chega um momento que depende também da pessoa, né? Você vai estar lá como um ombro amigo, como um suporte, mas se a pessoa fizer alguma coisa, vocês estavam dispostos a ajudar. Mas aí é a atitude dela também, né? Você pode estar o tempo todo perto, no momento que você desliga, você não vai ter controle, né? Mas esse suporte, muitas vezes, assim, nos ajuda muito, evita muita coisa. Muita ação em relação a isso é evitável a partir do momento que a pessoa tem um suporte, né? E, enfim, é mostrar que a pessoa é importante, né? Que independente das dificuldades,
que ela esteja passando, muitas vezes a pessoa se vê inútil, que quem ela quer não tem atenção, mas assim, é mostrar que ela é importante dentro da família, dentro da vida dela. E aquela coisa, ela precisa se achar importante, ver o quanto, porque a gente tem muito mania de ver só os outros, né? E a gente acaba não olhando muitas vezes para nós. Então, a pessoa perceber essa importância dela, o quanto, né, por mais que ela esteja sendo deixada de lado em algumas coisas, sempre vai ter alguém que ela vai fazer falta, que ela vai, né, tá precisando. Oi. Quando a pessoa não se sente assim, não é importante para ninguém, até a verbalização, se eu morrer, eu não vou fazer falta para ninguém, ela não se sente assim. Como é que quem está à sua volta consegue intervir nisso daí? Simplesmente falar para ela, mostrando pontos em que ela realmente é importante, adianta? Então, é preciso ver isso que eu falo, são pessoas e pessoas, né? É um primeiro passo a pessoa falar, sim, mas aí é aquela coisa que eu falei, é mostrar a importância dela buscar essa ajuda. Tem alguns momentos que a pessoa fala, não quero ajuda, mas é aquela coisa que vai pingando, falando sempre, mostrando. É o que eu falei, tem as faculdades que dão suporte de atendimento psicológico. Vamos junto, pega na mão, vamos junto, você está precisando de ajuda. Dá uma oportunidade para mim uma vez, vamos lá comigo, né? Traz aqui no Vinha, vai na igreja, vai em algum lugar, para a pessoa começar essa mudança. Porque aí com os profissionais adequados, eles vão conseguir trabalhar pouco a pouco a mente dessa pessoa para ela se ver importante também. Né? Não é uma coisa que a gente falando vai resolver. Isso não vai resolver. Já vou afirmar que não vai resolver uma simples um dia. Isso daí é um processo. Então, essa pessoa é uma adolescente e está em tratamento de depressão, mas, assim, com síndrome do pânico, que não consegue sair, se tenta, numa tentativa, volta chorando, alguém tem que buscar, então está em tratamento, e está com medicação inclusive. Uhum. Mas tem demonstrado, tem tido umas falas preocupantes. Uma delas foi essa daí. Se eu morrer, eu não vou fazer falta para ninguém. A outra, ela estava há um tempo atrás interessada em fazer um curso. Agora surgiu a possibilidade de fazer. Quando questionada, mas você não vai só porque não sabe, não quer sair, né? Todo aquele quadro, Sim, não sim. sai de casa, quer ficar sozinho e tal. Quando questionada daí, mas você não quer fazer aquele curso que você queria tanto? Não, eu vou correr mesmo. Não vai servir para nada. Então isso me preocupou muito quando eu ouvi falar. Sim. Porque me parece uma fala com pensamento suicida. Sim. Não é não? Sim. Então, como está? Está medicado, está em tratamento, a família não sabe muito assim o que fazer. Bom, então não se sente realmente importante para ninguém. Lógico que tem toda uma história complicada de família. Mas o pessoal também, assim, quando comentou comigo, pedindo até você ficar ali, ficar envolvida e tal, o que a gente faz? Eu sei que é difícil falar assim à distância, né? Mas também não sei. Sim, mas é difícil. Assim, aí todos os profissionais, tá indo com médico, tá indo com psicólogo também. Então, assim, é um É processo. psiquiatra e psicólogo, né? Psiquiatra porque medica. Isso, aí tem o psicólogo que vai fazer a terapia, que vai trabalhar, porque assim, é o que eu falo muitas vezes nessas questões mentais, porque quando se fala de saúde mental, é algo muito subjetivo no sentido, não é um machucado que está lá, não é uma ferida, é algo que a cabeça que está... Exatamente. E assim, a gente tem controle sobre os pensamentos, tem hora que você não quer pensar, você já pensou,
né? Não pensa no azul, a primeira cor que vem é o azul. Então, é muito difícil, né, essa questão da mente. Então, o psiquiatra, os medicamentos, eles auxiliam, mas eles não vão resolver. Muitas vezes a gente tem a questão, né, de neurotransmissores que acabam sendo produzidos, o medicamento pode ajudar a produzir alguma coisa que está faltando, mas a pessoa precisa fazer uma transformação na mentalidade. Então aí é a psicologia, né, que vai trabalhar essas questões. Então precisa andar sempre junto, não adianta só ir no psiquiatra. Ele vai dar o medicamento que vai esconder, mas o problema está lá. Está escondidinho. Aí o psicólogo vai trabalhando nesse problema para conseguir tirar a pessoa, para quando o medicamento sair, a pessoa tá lá bem. Então, esse que é a função do trabalho multidisciplinar que a gente fala, né? Então, é fundamental trabalhar essa questão da psicologia, porque muita gente, a pessoa só vai no psiquiatra e não faz esse trabalho de psicoterapia, né? Fazer essa mudança interna. Mas é um passinho, quando a pessoa já está num nível assim, e não dá para a gente falar também, é um tratamento de 1 mês, de 1 ano, não dá para falar. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua velocidade, o seu problema, a sua maneira de lidar com o problema. Tem hora que a pessoa sofreu um acidente, o mesmo acidente. Uma pessoa vai ficar traumatizada com aquilo lá, nunca mais vai querer passar naquele lugar. Outra pessoa vai passar lá, vida que segue, vamos. Cada um encara, em compensação a outra pessoa pode ter um outro problema, um outro medo, que para a primeira lá é fichinha. Então a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma caixinha e tratar tudo igual. Então o medicamento vai tratar todo mundo igual naquelas questões. Mas o problema que está acontecendo com cada um precisa ser trabalhado individualmente com um olhar para essa pessoa. Isso é fundamental. Você acha que tem diferença no atendimento do psicólogo presencial e online? Olha, os dois são efetivos. Eu acho. Os dois vão ser efetivos. Eu acho, né, o presencial tem a questão o psicólogo, ele acaba verificando várias questões que não são só a fala, né? Como a pessoa se porta, como ela chega, né? Muitas vezes até dica assim, para quem vai fazer entrevista de emprego. Você vai entregar o currículo no lugar, você já está sendo avaliado, né? Então o psicólogo no presencial, ele acaba avaliando todas essas questões que estão envolvidas também, que vai um pouquinho além do online. O online vai funcionar? Vai funcionar. Para quem não está fazendo nada, é 100% online, né? E tem gente que acaba querendo assim, tem momentos que a pessoa está tão num processo de depressão, né, prostrado, sem vontade de nada, pelo menos o online dá menos trabalho. É um começo, é um pontapé, né? E já funciona muito, né? O presencial pode ter detalhezinhos a mais, mas que os dois vão ser efetivos, sem sombra de dúvidas. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma situação de alguém? Quer problema seu? Claro! Elas não falam! 2 perguntas. Diga. Você tem relatos de depressão alegre levando ao suicídio? E se a resposta for sim, como reconhecer a depressão alegre? A depressão é na verdade seria o bipolar, né? Que hora a pessoa está no momento depressivo, hora ela está no momento eufórico. Então, assim, o reconhecer todas essas questões mentais, né, psicológicas, é muito subjetivo reconhecer, né? Ela precisa realmente, é aquela questão, a pessoa está, em hora ela está realmente desanimada, não vendo alternativas, é o triste, mas não é a tristeza, muitas vezes a pessoa, estou depressiva, está simplesmente triste. Normal todo mundo estar triste.
Mas a pessoa viver nisso, não ver saída, um desânimo, impacta no sono, impacta em várias questões fisiológicas também. E do nada, sem motivo algum, de uma hora para outra ela já está lá toda eufórica, toda feliz, falando que não tem problema nenhum. É uma mudança muito brusca entre um e outro, né? Mas nesses momentos ela acaba também dando indícios. Não é normal uma pessoa estar nesses extremos, mas são extremos mesmo, né? Então, você consegue, mas é aquela questão, você tem que ter o olhar. Se você ver no dia a dia, não tiver muito contato, você não vai perceber. Você vai conseguir perceber a partir do momento que você tem um contato mais constante com a pessoa, né? E você vê que esses extremos não estão no nível saudável. Mas você não estava ontem todo e agora já está nesse outro extremo. Mas é um olhar muito difícil realmente. Então, a pessoa, por isso que eu falo muitas vezes, né, que a importância de cada um fazer, né, de fazer esse autoconhecimento, né, e fazer um acompanhamento, porque realmente as coisas do mental, as coisas do emocional não são dadas as devidas importâncias. Porque é o que eu falo, eu sou psicóloga, claro, você acaba vendo mais essa parte do mental, mas do emocional. Mas é muito deixado de lado, a gente se deixa de lado. Eu não estou falando assim, em cada uma de vocês eu tenho certeza que tem hora que vocês estão com algum medo, alguma coisa, vocês se deixam, vocês vão tentando, né? Comigo acontece isso, não é porque eu sou psicóloga que eu não tenho problema nenhum. Nossa, todo mundo tem, tanto que todo psicólogo precisa fazer terapia também, para poder cuidar dos outros. Isso faz parte, a gente sai da faculdade já sabendo isso. Então, a gente precisa. Então, essa questão são essas mudanças repentinas mesmo, né? E é um olhar que você também precisa, né? No momento que está lá ruim, né? Vamos conversar, estou aqui para ouvir, para ajudar, vamos buscar ajuda, né? Esse momento que a própria pessoa, nesse caso, que tem essa mudança, é uma briga dele com ele mesmo, por exemplo, surgiu agora aqui na minha cabeça. Quando ele está um pouco mais alegre, ele se cobrando ou nada a ver? Em alguns casos pode ser. Porque quantas vezes também a pessoa está mal, a gente se cobra para mudar isso? Pode ser, mas não necessariamente, né? Porque essa mudança que ele não tem controle. Pode ser até o que eu falo, do fisiológico, do próprio organismo estar desequilibrado na produção, né? Que eu falo dos neurotransmissores, que é a serotonina, várias outras coisas, melatonina, que acaba se desequilibrando na produção e faz com que tenha esses picos. Ou pode ser... eu tenho que superar isso daí, a pessoa se cobrando, isso daqui que eu estou sentindo, essa tristeza é frescura minha. Aí vai lá para o extremo. Na psicologia é muito comum um movimento que a gente fala de quando a pessoa se mostra muito uma coisa, eu sou autoconfiante, eu sou aquele bambambam, no fundo ela é o oposto. É muito comum esse movimento dentro da gente, do ser humano. Então, muitas vezes pode ser isso, a pessoa falando, não, isso daqui é frescura minha, eu não tenho nada, e vai lá. Mas pode ser também desequilíbrio fisiológico do próprio organismo, produzindo de maneira desequilibrada. Então, eu falo, o ser humano é uma caixinha, é um bichinho difícil, né? É uma caixinha de surpresas, que envolve o físico, a produção de cada coisinha, o emocional, o espiritual, tudo está envolvido na gente e faz essa coisa complexa, né? Que cada um, né? É o que eu falo, uma dor de cabeça de um é diferente da dor de cabeça do outro e cada uma tem uma causa e isso daí serve para emocional, serve para depressão, serve para bipolaridade, serve para tudo, né? Para o pânico, né? Para tudo. Mais alguma coisa, algum exemplo, alguma situação? Pode perguntar. A pessoa ela está depressiva, aí ela vai passar com o psicólogo. Aquele psicólogo não a ajudou, para ela não ajudou, ela procura outro e aquele ajudou. É sobre ela ou é sobre o psicólogo? É sobre relações.
né? Tem psicólogo? Psicólogo é um ser humano, né? Ele tem a formação e tal, mas tem hora que tem várias abordagens dentro da psicologia. Tem hora que você... Primeiro, acho que a pessoa fala assim, não ajudou. Quanto tempo que a pessoa vai, né? A função do psicólogo, muitas vezes, é ir lá na ferida e ficar cutucando. Porque aquilo que está machucando a pessoa aí precisa ser curado. Se não mexer na ferida, não vai resolver. Então, é muito comum as pessoas fugirem da terapia quando chega lá na ferida, né? Quando vai chegar lá naquele ponto que está sendo trabalhado, que precisa trabalhar. Mas é comum a pessoa fugir. Mas também pode ser que fale, eu não me identifiquei com o psicólogo. Pode acontecer, você também tem o direito de falar, não deu certo. Mas é importante perceber a importância de você buscar em um outro caso. Não é porque um não foi bom, não foi legal, não deu certo, que todos os outros vão ser. E a pessoa tem que ir ciente também que todo mundo tem seus problemas, tem suas questõezinhas, como eu disse no começo. E a terapia não vai trabalhar lá, você está bem, então vai trabalhar só falar sobre as coisas boas. Vai trabalhar tudo, é o autoconhecimento. Tem hora que e muitas vezes a gente não se conhece. A gente não sabe a gente sabe que a gente tem uma fraqueza lá, mas a gente deixa lá de lado. E como eu vou melhorar essa fraqueza minha se eu não trabalhar com ela? Né? Então, eu sou tímida, sou insegura, bipolar, então eu tenho isso. Se eu for na terapia só falar das minhas virtudes, que também é bom falar, claro, a gente tem que falar de tudo. Aquilo lá só não vai resolver seus problemas aqui. Então a gente precisa dar aquele cutucãozinho. E sempre tem essa questão, né? O psicólogo está lá para dar esse suporte, para te ouvir, para resolver e para te ajudar a superar os problemas. Em alguns casos, que eu acho que são poucos, você vai falar, não, esse cara não deu certo, essa pessoa não deu certo. Mas é importante buscar a ajuda do outro. E o outro pode resolver, pode ajudar. Uma pessoa assim, tipo, muito quieta, que às vezes você percebe que tá ali, tipo, tentando chamar atenção, às vezes te agradando com algo. Pode ser indício de uma depressão também? Pode ser o quê? Indício de uma depressão, ela ser muito assim, fechada, assim, às vezes se manifesta em rede social, por exemplo, no WhatsApp, queria fazer isso, queria fazer aquilo, às vezes fala com a gente sobre o telefone, mas em si, assim, com a gente não tem coragem, sabe? Consegue saber. De certa forma, pode ser. Então, a gente não pode diagnosticar falando isso. Pode ser, pode não ser. Né? Porque tem gente que tem as características dela de ser tímida, de ser mais reservada, mas aí é entender, tentar conversar com a pessoa, né? Dar essa liberdade. Tipo, a pessoa nunca se acha, ela sempre se acha inferior, sabe? Eu não consigo, fulano não gosta de mim, achando que as pessoas não gostam dela, sabe? Talvez, às vezes, por exemplo, situações não queria nem estar no local por conta disso. Sim, geralmente quando vê se só... A gente, tipo, conversando em família, assim, achava que estava sendo excluída, sabe? Assim, sempre achava que estava sendo excluída, talvez às vezes nem queria estar presente. Aí você já vê que a autoestima da pessoa, né, o como a gente se olha, a nossa autoestima, a autoimagem, o quanto a gente se gosta, o quanto a gente está confiante, está lá embaixo, né? Então, é importante essa pessoa trabalhar essa questão dessa confiança, dessa autoimagem dela, dessa autoestima dela, porque ela está se colocando só para baixo, como sendo o pior dos seres, né? Então, isso que eu acho legal, gente. Depois eu posso até passar, né, essa questão das faculdades que proporcionam atendimento gratuito, né? Isso daí, o psicólogo, antes de tal, pode ser um indício de depressão, não sei, é difícil falar assim, mas independente disso, você vê que a autoestima da pessoa não tá boa. Então, é legal trabalhar enquanto mais rápido possível, para a pessoa conseguir mudar essa mentalidade, buscar fazer algo que ela goste, conseguir ver o seu próprio valor, né? Porque existe, com certeza, muito valor, que ela não está conseguindo se ver, ela prefere se afastar, né? Então, é algo que é importante ser trabalhado, né? Dentro de
né, nas regiões tem as UBS, tem os CRAS, que eles fazem trabalhos assim também, né, os CAPs. Mais alguma coisa, gente? Esse aumento agora já constatado dos casos de depressão diagnosticada mesmo em crianças, não em adolescentes também, mas em criança, na sua opinião? Porque para a gente que é leigo, fala assim, nossa, há um tempo atrás não era assim, era falta de diagnóstico, ou você acha que são as mudanças mesmo que foram acontecendo, a família, a formação? Eu acho que é um conjunto, né? Antigamente, várias questões eram subnotificadas, né? A gente vê tanto em questão de depressão, quanto em questão de autismo, né? Eu vejo assim algumas pessoas com 30, 40 anos falando, nossa, eu sou autista, eu não sabia. É muito comum isso, porque antigamente era subnotificado. Então, eu acho que existe essa subnotificação, que antigamente, né, a criança acabava ia levando, enfim. E também eu acho que tem a questão da sociedade, né, de como está a sociedade. A relação de pais e filhos, o celular, que cada um hoje fica no seu, o brincar, o conversar, o interagir, vamos assistir um filme junto, vamos assistir uma novela junto, um programa, fazer algo em família, né? Hoje é muito fácil você falar sim, 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 e eu falo que tantas vezes o não é muito mais educativo que o sim. É o colocar limites, né? Porque quantas vezes é muito mais fácil você falar sim para o filho, não é, gente? Né? Não dá problema, não dá trabalho, ele fica feliz, você fica sem dor de cabeça. Mas lá na frente a vida vai falar muito não, né? Aí esse não, nossa, vai ser uma frustração que, meu Deus, não vai saber lidar e vai ficar frustrado e entra numa depressão. Porque a vida, trabalho, emprego, tudo, né? Vai falar não. E é o aprender a lidar desde criancinha. Claro, você não vai ficar falando não para tudo também, né? Eu acho que é pensar e ponderar, ter o equilíbrio. Ah, isso daqui não tem problema, sim, pode fazer. Mas tem coisa que você fala, não, isso não é legal. Então não. Ou, isso daqui que você fez está errado, né? O passar a mão na cabeça acaba, né, e acaba gerando frustração, porque na escola tem hora que o amiguinho vai ter uma coisa e ele não vai ter. Aí você não vai conseguir dar esse negocinho que o amiguinho tem. Aí ele vai ficar frustrado, aí já entra nesses negócios porque nunca teve. Né? Então acho que é um conjunto, né? Vai muito andando lado a lado. Esses dois, a subnotificação do passado, mas junto com essa questão da sociedade de hoje em dia, né? Algo mais, gente? Que aí eu já vou fazer uma atividadezinha aqui com vocês. Larissa, se eu falar de novo, Pode falar. pode ser aí? Claro. Posso abordar homoafetividade aqui? Pode. Houve um caso na família de uma pessoa de 22 anos, perfeccionista. Ele ia participar de uma peça na faculdade. Na peça, ele cometia um suicídio. O que ele foi fazer? Foi treinar. Botou a corda no pescoço, foi lá para o banheiro, acidentalmente escorregou e aconteceu. Até aí, tranquilo. Ele era músico, solteiro, isso foi em dezembro de 2018. Em junho de 2019, um outro músico, casado, com uma filhinha, suicidou. Descobriu-se que havia entre eles uma ligação homoafetiva e que o que sobreviveu, não suportando a dificuldade de perder a paixão da vida dele, também, só esse relato. O que eu quero com isso?
abordar o risco da paixão como um determinante de suicídio. Só isso. Sim. Paixão mal correspondida. Isso é muito comum realmente, né? Quando você não tem essa... Que não dava para ser. Como que ele ia justificar junto à esposa, junto à filha, que ele era uma futura de um jovem que queria suicidar? Aí a pessoa, né, fica naquela angústia, né? Enfim, é uma angústia muito grande. Para a pessoa cometer isso, realmente é um desespero, né? É um precisar gritar e muitas vezes não tem com quem falar, acaba suportando aquilo sozinho, né? Por isso que a importância de ter, né, o relacionamento dele era a válvula de, né, onde ele se abria, né? Falaram com quem isso? Sim, é muito difícil, mas A não ser com os profissionais, né? Mas para chegar no profissional sozinho, aí por isso que também a importância do divulgar, né, o CVV, se você vai abrir isso. né, mas a importância de divulgar o CVV, né, para ligar, a ligação é anônima, né, você está angustiado, você não sabe para onde correr, com quem falar, você vai ligar no 188, você pode desabafar, vomitar tudo em cima deles, que eles não vão saber quem é, né? E eles vão dar uma palavra, um suporte, uma ajuda de alguma maneira, porque eles estão todos capacitados para isso. Então, né, isso precisa ser divulgado amplamente, né? Por mais que você fale, eu estou falando para uma pessoa que não está precisando, mas é bom falar, você sabia que existe, porque ela pode falar para outra e falar para outra e fazer uma rede com que isso seja compartilhado e caia realmente a partir de alguém nessa pessoa que esteja precisando, né? Gente, eu queria, né, para finalizar aqui, fazer uma atividadezinha rapidinha com vocês, não vou expor ninguém, é mais para uma reflexão e a gente acabar de uma maneira sem só falatório, tá bom?